Boa noite para você, segunda-feira, dia 6 de junho, a semana começando e com muita informação para você aqui no TVU Notícias. O empreendedorismo tem sido a saída diante da crise, mas como se planejar para abrir o próprio negócio? Projetos de sustentabilidade podem alavancar novos negócios e, é claro, aproximar a empresa do consumidor. Academias ao ar livre têm feito muita gente se exercitar e mudar até outros hábitos de vida. Tem também a previsão do tempo para esta terça e dicas de cinema com o Cine Sesc, que tem exibição de graça amanhã em Uberlândia. O TVU Notícias está só começando. A campanha nacional de vacinação contra a gripe acabou na última sexta-feira. Em Uberlândia, a meta de 90% praticamente foi alcançada. Mas isso depois do governo esticar o período de imunização por mais de 10 dias. Nossa equipe acompanhou como foi a recepção nos postos e unidades de saúde daqueles que deixaram para regularizar o cartão de vacinas na última hora. Em Uberlândia, o último dia da vacina contra a gripe movimentou esta unidade de saúde. A 19ª campanha nacional de vacinação contra a gripe começou no dia 17 de abril. A imunização terminou no dia 9 de junho. Aproximadamente 126 mil pessoas do grupo prioritário tomaram a vacina em Uberlândia, o que corresponde a 83%. A meta é 90%. Os idosos foram os que marcaram mais presença nas unidades de saúde e a menor porcentagem de imunizados foi a de crianças com menos de 5 anos de idade. Ficou abaixo de 60% a cobertura vacinal nas crianças de menores de 5 anos, de 6 meses a menores de 5 anos, foi o que menos teve adesão nessa campanha de vacinação da influenza. Tem direito à dose da vacina gestantes, mulheres no pós-parto até 45 dias, idosos a partir dos 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, professores, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades, como diabetes, asma, bronquite e hipertensão. Ela protege contra os 3 tipos mais graves, que normalmente leva a comprometimentos. 2 tipos de influenza A, entre essas o H1N1, que é o que a gente mais preocupa, e um tipo de influenza B. Então, ela é trivalente contra 3 tipos mais graves. Então, ela não protege contra todas as gripes, mas as mais importantes e as mais graves. E vale lembrar, são 2 doses para o público infantil. As crianças imunizadas nesta etapa devem tomar a 2ª dose contra a gripe. Crianças que nunca tinham sido vacinadas, receberam uma dose durante a campanha, precisa de retornar nas unidades para tomar a 2ª dose. Vai estar lá a lápis, esse retorno, a data do retorno. Essas doses estão disponíveis, continuam disponíveis em toda a rede, nos locais mais próximos de casa, elas podem procurar para receber essa 2ª dose. O pequeno Pedro Henrique, que tem 2 anos, já tomou a 1ª dose da vacina contra a gripe. A mãe mostra que o cartão do menino está totalmente em dia. E ela não descuida de jeito nenhum do filho, né, Daiane? É isso mesmo, sempre que tem campanha eu estou sempre vacinando, não perco tempo. E fica aí o alerta. Acabou a campanha de vacinação contra a gripe, mas os postos e unidades de saúde estão preparados para receber, principalmente as crianças, para regularizarem o cartão de vacina. Esfriou bem no fim de semana e com baixas temperaturas, principalmente durante a madrugada. Hoje, o dia também começou com friozinho, mas logo esquentou, o sol apareceu. A previsão para amanhã você vê agora no mapa. Em Uberlândia, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com chuva. Mínima prevista de 17, máxima de 24 graus. Temperaturas amenas em Patrocínio, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Mínima de 16 graus e máxima de 28. Em Nova Ponte, sol forte pela manhã e chuva no período da tarde e também da noite. Mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Indianópolis, tempo nublado com pancadas de chuva ao longo do dia. Mínima de 15 e máxima de 26 graus. Em Tupaciguara, a temperatura também varia entre 16, a mínima, e a máxima pode chegar aos 24 graus. No Laboratório de Ecologia Comportamental e Interações da UFO, são desenvolvidas várias pesquisas que buscam conhecer melhor o comportamento de animais e plantas. Descobertas que contribuem na preservação do meio ambiente.
Animais, plantas e seres humanos, todos vivem ligados um ao outro, como se fosse uma rede ou teia. A ecologia comportamental busca estudar essas relações. Até o surgimento dos trabalhos do nosso querido Charles Darwin, a gente descrevia comportamento animal da seguinte maneira: como o animal fez ou deixou de fazer exatamente uma coisa. A partir do avanço da teoria da evolução e de todos os seus desdobramentos, a incorporação da genética, as técnicas modernas que nós temos hoje, a matemática, que é muito importante na nossa área hoje, né, os modelos computacionais, nós tivemos grandes desdobramentos no estudo do comportamento. Hoje, nós conseguimos pegar um animal e descobrir tudo que ele faz, desde como ele é formado, fisiológica, morfologicamente, até como ele se comporta, analisando o seu padrão genético, o seu padrão bioquímico, o seu padrão fisiológico e como essas respostas desse animal interferem na população na qual ele vive. Isso é muito importante. Kleber Del Claro é diretor de pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. Há 25 anos é professor do Instituto de Biologia e há 35 anos pesquisa na área de ecologia comportamental. Realiza diversos estudos em parceria com professores e estudantes do Laboratório de Ecologia Comportamental e Interações da UFO. Temos pesquisas saindo no Biological Journal of Linnean Society, que é uma das revistas mais antigas do mundo, datada de 1786, né? E trabalhos onde a gente conta, por exemplo, como a coloração das libélulas, desses organismos bonitinhos que a gente vê na beirada de água, né, é utilizada de uma forma ritualística em comportamento animal territorial. A equipe do Laboratório de Ecologia Comportamental e Interações da UFO é formada por 3 professores e 31 alunos de graduação e pós-graduação. Kleber é supervisor da Fernanda, que é PhD em Ecologia e Evolução. Em junho, embarca para a Espanha para desenvolver pesquisa no Museu Nacional de Ciências Naturais de Madrid. Já havia passado um período lá na Espanha, tinha gostado muito do ambiente acadêmico e também do ambiente cultural da cidade, que é Madrid. E lá eu vou seguir uma linha de pesquisa que é realmente o que eu gosto bastante, que é a área de biogeografia, né, que é tentar estudar a distribuição das espécies, né, e relacionar isso com a geografia, com questões como o relevo e o clima, e também estudar um pouco de ecologia de comunidades, né, de entender o porquê a quantidade de espécies que tem num local é diferente da quantidade de outros locais, quais são os fatores que promovem essa diversidade. Renan ingressou no doutorado em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais no início de 2017. O pesquisador pretende estudar a interação entre formigas e plantas. Existem algumas espécies de plantas no cerrado que apresentam uma estrutura chamada nectário extrafloral, que é uma estrutura que secreta um néctar, uma substância açucarada. E essa substância açucarada, ela atrai diversas espécies de formigas que passam a patrulhar sobre a planta e protegem ela da ação de outros herbívoros que podem danificar suas folhas e causar outros malefícios a essas plantas. Então, é uma interação mutualística, onde a planta ela recebe o serviço, né, da formiga, ela é protegida pela formiga, e a formiga ela obtém um recurso açucarado e que faz com que ela fique ali em cima da planta. Por meio da história natural, Driele quer entender como os animais se comportam dentro das veredas. A mestranda em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais explica que as veredas são únicas no mundo, são encontradas apenas no Cerrado e ajudam a abastecer os rios da região. A vereda ela é um ambiente único, né? Já foi tema de livro, de poesias. Porque no meio do Cerrado, que é uma área considerada seca, uma área de pouca chuva, com apenas um período chuvoso, ela é um afloramento do lençol freático, onde brota água, e são rios de vida dentro do Cerrado. São elas que vão abastecer os rios da região, que vão ir para as hidrelétricas, gerar energia, que vão ir para o abastecimento da população. Então, preservar as veredas é preservar um recurso que nós necessitamos, que é a água. Então, a saúde desses ambientes é extremamente importante para a nossa própria saúde. Quem tem interesse em conhecer mais sobre a área de pesquisa, o professor Kleber conta que entre os dias 15 e 17 de junho acontece no campus Santa Mônica da UFO, no anfiteatro do Bloco 3Q, o Simpósio de Ecologia Comportamental e de Interações. Na programação são mais de 70 palestras. Alguns convidados são de outros países.
Esse simpósio ele é focado no estudante de pós-graduação, no estudante de graduação. É um simpósio onde as pessoas criam o simpósio. Obviamente, a gente precisa convidar palestrantes, precisamos dar palestras de mais expectativa para as pessoas, né? Mas a coisa interessante desse simpósio é que o estudante tem o espaço para falar oralmente, para se expor para um grande público inicialmente na sua carreira, né? E depois do intervalo, o empreendedorismo tem sido a saída diante da crise, mas como se planejar para abrir o próprio negócio? E ainda, projetos de sustentabilidade podem alavancar novos negócios e, é claro, aproximar a empresa do consumidor. O TV Notícias volta já. Muitos setores têm sofrido com os reflexos da crise econômica. Mesmo diante do cenário difícil, algumas pessoas encontram no empreendedorismo uma solução. Para começar o próprio negócio, é preciso, antes de tudo, se planejar. Há 30 anos, Breno é dono de uma empresa na área de distribuição de peças para motocicleta. Diante da crise, o movimento nas vendas teve queda. O jeito foi investir em um novo negócio feito em sociedade com um amigo que é advogado e contador. Descobriu na internet o self-storage, uma espécie de depósito separado em caixas de diferentes tamanhos. O cliente aluga o espaço para guardar vários pertences. O serviço de self-storage é conhecido nos Estados Unidos e aos poucos ganha espaço no Brasil. É uma tendência que a gente tem que aculturar, né? Porque o brasileiro, principalmente o brasileiro que mora em cidades de interior, ele não tem essa cultura de estar utilizando esses espaços. Mas a gente acredita muito no negócio. Assim como o Breno, quem tem vontade de empreender precisa se planejar. A empresária e mentora financeira Tomaides explica que o primeiro passo é decidir qual serviço vai ser entregue. Em seguida, pensar a estrutura e saber de onde vêm os recursos financeiros para manter a empresa. Tem que ir bem focado, seguro e com dinheiro guardado. Porque pode ser que demore o retorno desse dinheiro. Então, um dos erros que a gente comete, por isso que as empresas no início elas são mais difíceis de sobreviverem, porque as pessoas esquecem do giro, da quantidade de dinheiro que ela tem que ter para o dia a dia. E normalmente as pessoas ficam com 3, 4 meses, fique com mais meses guardado, esperando o retorno do seu investimento. Além do planejamento, a especialista recomenda que é fundamental pensar fora da caixa e propor algo novo. Pensar bem diferente mesmo. Acho que nunca a diferença, o fazer diferente foi tão importante para os negócios. O empreendedor Breno conta que o momento de crise pode ser difícil, mas é também uma oportunidade de crescer e inovar. Nós temos que buscar, né, outras oportunidades, né, desenvolver para outro lado. Então, foi baseado nisso aí que a gente está buscando aí, novos negócios, né, novos empreendimentos. E como nós vimos aí, boas ideias colocadas no papel e logo depois aplicadas à prática. É o empreendedorismo que faz parte da nossa história, dos brasileiros, né, principalmente. Muita gente ouve falar de sustentabilidade ambiental, mas quando a empresa é engajada de verdade na transformação das pessoas, sejam elas colaboradoras do próprio negócio, das famílias dos funcionários, dos consumidores, fornecedores, o certo mesmo seria falarmos em sustentabilidade social. Como desenvolver projetos transformadores de vidas e do próprio meio ambiente. É o que vai ser discutido em um workshop amanhã em Uberlândia, realizado pela CDL. Quem fala com a gente é a Simone Siqueiroli, especialista em gestão e sustentabilidade. Simone, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de sustentabilidade, até eu trouxe à tona essa questão de sustentabilidade social, porque é recente a gente falar de sustentabilidade ambiental. Mas maior do que isso é o social comprometido com todo, não é mesmo? Sim, Flávio. É importante que nós temos dois universos, né, que se fundem. Nós temos a nossa responsabilidade social individual. Qual que é a sua responsabilidade social individual? Qual que é a minha? E aí nós vamos aumentando a cadeia. Qual que é a responsabilidade social daquela empresa, daquela instituição? E para
para se falar em responsabilidade social, se resgata e se utiliza o nome sustentabilidade. Mas como? A sustentabilidade ela é tratada em 3 viés. São tripés: social, econômico, ambiental. E aí não existe uma sociedade sem ser justa que ela funcione. Então, por isso que as empresas, hoje, nós estamos tendo um novo modelo de consumidor. A gente sabe que nós temos ainda em Uberlândia, cidade típica de interior, muitas empresas que são dirigidas ou gerenciadas por famílias. Sim. E nem sempre elas conseguem desenvolver projetos ligados a essa sustentabilidade, ou juntamente com tecnologias, ou com multiplicação do que é feito. Isso é comum e as pessoas podem ter amanhã, inclusive, também essa lição de como desenvolver um projeto de qualidade relacionado à sustentabilidade. Nós, em Uberlândia, nós temos inúmeras empresas que trabalham, que respeitam a questão ambiental e social. Nós temos um celeiro muito fértil em Uberlândia. A gente pensa, uma cidade que a cidade pensa muito, o empresariado aqui pensa muito nisso. Ele tem um olhar, ele já descobriu isso, nós estamos à frente. Então, tem os projetos que eu brinco que estão lá quietinhos, às vezes o empresário, a entidade tem aquele projeto que não foi formalizado, mas ele já funciona. E o que a gente vai falar amanhã no workshop, né, no CDL? A dar dicas de como ele formalizar isso num projeto, porque muitas das vezes o empresário, as pessoas não têm tempo e não tem o recurso humano ali para fazer aquele projeto acadêmico, né? Que nós sabemos o quanto às vezes se torna complicado. Então, isso é um facilitador. É para a gente buscar. Nós temos aqui em Uberlândia grandes empresas, grandes projetos, grandes impactos dentro da nossa sociedade. E tem alguns projetos que são ganhadores de vários anos. Por quê? Porque eles realmente têm o pilar social, econômico e ambiental tratado da melhor forma possível. Simone, muito obrigado e sucesso nesse projeto e em outros mais também. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Obrigado. E daqui a pouco, Cine Sesc em Uberlândia promete surpresas com uma programação bem diferenciada. E mais, academias ao ar livre têm feito muita gente se exercitar e mudar até outros hábitos de vida. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Hoje é segunda-feira e a gente sabe que é sempre o dia preferido para começar aquela atividade física. Mas sobram desculpas e os exercícios vão ficando de lado. Agora tem ficado mais fácil com as academias ao ar livre. Elas estão nas praças e parques, mais perto de você. Marli gosta muito de praticar atividade física ao ar livre. 3 vezes por semana frequenta o Parque do Sabiá. Intercala exercícios na academia e caminhada. Tudo para garantir mais saúde. Os exercícios fazem muito bem para a saúde. A gente está já na terceira idade, né? Tem que movimentar bastante. Os exercícios na academia ao ar livre ajudam a movimentar as articulações e os músculos. Para quem quer deixar o sedentarismo de lado e começar a treinar, a dica é começar aos poucos, para depois progredir nos exercícios. O ideal seria primeiro, né, a pessoa ter uma indicação, uma explicação de um professor responsável que ensine como que se faz o movimento. Seria a mecânica correta. Apesar de alguns aparelhos terem mecânica própria, é a postura no aparelho que manda a segurança. Depois, iniciar com calma, que seria não tão veloz, menos tempo ou menos repetições, segurar um pouco a amplitude de movimento, gestos menores no início, até ir sentindo que realmente está aprendendo e aí sim se liberar mais no aparelho. Para ter bons resultados, o especialista explica que é importante aliar os exercícios na academia ao ar livre com uma caminhada intensa ou corrida. Para um treino mais eficiente, o ideal é fazer musculação.
Para quem não tem o hábito de fazer exercício, a academia ela é muito boa. Só que à medida que a pessoa vai progredindo seu estado de saúde, seu condicionamento físico, o estímulo dos aparelhos vai sendo menor. E aí se recomendaria a pessoa associar essa academia a uma caminhada, uma corrida ou até um trabalho de musculação numa outra academia. Divina acredita que para quem não pode pagar, a academia ao ar livre é uma boa opção. Um local para admirar a paisagem e conhecer novos amigos. Vai pensando um pouquinho na vida e depois você para. Sem falar que você faz amizades aqui, né? Isso nos faz um bem muito grande. E a reportagem deixa claro que não tem desculpa mesmo para se movimentar. Vale aproveitar os parques e espaços públicos para se exercitar. Os celulares ou smartphones estavam entre os produtos que passavam menos tempo nas mãos do consumidor até que fossem trocados por um novo. Mas em tempos de vacas magras, vale uma mudança de hábitos para cortar despesas e evitar novos gastos. Atualmente não há um consenso entre os usuários de aparelho celular sobre o que seria melhor fazer quando esta ferramenta apresenta problemas. Há quem prefira deixar seu celular com um técnico para consertá-lo, mas nem todo mundo pensa assim. Quando ele estraga, eu prefiro deixar ele do jeito que está, só se for estado muito crítico mesmo. Eu prefiro, no caso, trocar por um aparelho do que ter o gasto, ter o trabalho de ir até assistência e ainda correr o risco deles não arrumarem o aparelho. Pode consertar. Por quê? Mais fácil, muito caro trocar. Não compensa mandar arrumar, não. Fábio é dono de uma coleção de celulares raros. Entre eles estão modelos pouco vistos pela geração atual e também alguns que não se tornaram muito populares no Brasil. Itens que ele estima e dos quais não abre mão. O técnico afirmou que atualmente são os modelos iPhone os que mais chegam às suas lojas para receber consertos. Antigamente você consertava mais a parte elétrica do aparelho, hoje em dia não, hoje em dia só mais é troca mesmo, touchscreen, bateria, display, flex. Vale a pena consertar, porque o valor ele sai em torno de 30% a 40% do aparelho. O Sesc de Uberlândia realiza mais uma edição do projeto Cine Sesc. Os filmes em cartaz são do estúdio japonês Ghibli, um dos únicos do mundo que ainda usa técnicas tradicionais de animação. Gislene Rodrigues traz mais informações. Olá, Flávia, a todos que acompanham o TVU Notícias. É isso mesmo, quem gosta de cinema não pode perder esse evento. O Cine Sesc acontece até o fim do mês. Quem traz mais informações pra gente é a Elisa Stalder, que é supervisora de serviços sociais. Elisa, o que é esse projeto Cine Sesc? Bom, esse projeto é uma circulação de filmes dentro das salas do Cine Sesc, aqui na unidade do Sesc Uberlândia. E nessa edição, o que vai ser apresentado? É um recorte de um estúdio japonês, Ghibli. E é uma vez por semana? Tem um dia específico? Sim, é sempre às terças-feiras, às 19 horas. Quem tem vontade de participar, como é possível? Olha, as sessões são gratuitas, abertas a toda a população. E escolas podem fazer agendamento? Sim, as escolas podem estar agendando pelo telefone 3304-1214. Para ter mais informações sobre a programação desses filmes, tem alguma página na internet para o público conferir? Sim, é www.sescmg.com.br. Elisa, muito obrigada pelas informações. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene. Só para reforçar, a programação completa e outras informações sobre atividades desenvolvidas pelo Sesc, você encontra no www.sescmg.com.br. O TVU Notícias desta segunda acaba aqui. Boa noite para você e que tenhamos todos uma excelente semana. As notícias do Estado você vê a seguir no Jornal Minas, segunda edição. Um abraço para você e até amanhã.